O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus veio cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei tudo isto, esse poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se me prostrare diante de mim e adorares, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus deu na Escritura, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardes com cuidado, e ainda mais, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Amados filhos, queridas filhas, a palavra de Deus para nós, logo nessas primeiras leituras, está nos incentivando a não perdermos a confiança em Deus. Cremos em Deus em todo o tempo, porque em todo o tempo Deus é bom e Deus é bom em todo o tempo. A primeira leitura mostra Moisés, que diz que o sacerdote receberá de tuas mãos o cesto e colocará diante do altar, ofertará o altar aquilo que Deus concedeu, e dirá na presença: o meu pai era um arameu errante, e ali viveu como estrangeiro, e por ser estrangeiro não fora acolhido pelo faraó. O pai de Moisés tomou uma decisão de sair de determinado lugar e foi se aventurar e tornou-se estrangeiro na terra de Faraó. Porém, amados filhos, não foi acolhido, foi escravizado. Moisés fala
da história dos teus antepassados, aquilo que o seu pai viveu e que ele também vai mostrar que aquele povo clamou a Deus e foi ouvido, suplicou a Deus e foi escutado, porque o Senhor o libertou das mãos dos egípcios e os levou para uma terra onde corre leite e mel, uma terra onde tudo que se planta dá, uma terra que tem água, uma terra que era a verdadeira alegria daquele povo, decepcionando as tribos do faraó. E aí diz: por isso agora trago as primícias do fruto da terra. Um povo agradecido, ele sabe dividir, ele louva a Deus por tudo que o Senhor concedeu. Um povo agradecido é um povo que reconhece a dependência de Deus. Tudo que nós temos veio de Deus. E por isso, ele inclinou a cabeça em adoração a Deus. Essa primeira leitura nos mostra a força do nosso Deus, que nos chama a adorá-lo. Por isso o salmista dizia: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Porque é exatamente isto. Deus permanece junto de nós, diante das nossas dores, diante dos nossos desafios, diante dos nossos problemas. Deus está no meio de nós. Creiamos, porque o nosso Deus, Ele tem te sustentado. Deus tem te sustentado. Deus tem sido a tua força. Deus tem te amparado. Por isso, nos vai falar a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Diz a Escritura: a palavra está perto de ti, e em tua boca e em teu coração. A mesma palavra que fora anunciada, que fora proclamada pelos nossos antepassados, a mesma palavra nos sustenta hoje. A mesma palavra, a palavra que está junto de ti, em tua boca e em teu coração. Desviarmos-nos da palavra é viver a ingratidão. Será que a sua vida é uma vida de gratidão a Deus? Ou é uma vida de murmuração? Então, São Paulo nos convida a essa experiência. Se confessares, pois, com tua boca que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação vem a partir da tua fé. Por isso não é possível o católico ser dividido, acendendo uma vela para Deus e outra para o demônio. Não é possível. Não se tem fé que se acredita em tantas coisas. Tudo é bom? Não. Tudo não é bom? Não. Então nós precisamos verdadeiramente voltar o nosso coração para Deus, porque Ele nos sustenta em todo momento, nas tuas tribulações,
nos seus sofrimentos, nas suas provações, Deus está contigo. Não abra mão disto, porque Deus não abre mão da sua verdade. Não importa, diz a palavra de Deus, que é judeu ou grego, não importa. A salvação é para todos aqueles que creem. Será salvo. Por isso o Santo Evangelho de hoje nos apresenta Jesus cheio do Espírito Santo, voltando do Jordão. O que significa voltando do Jordão? Foi aquela experiência de Jesus com o batismo. Ao ser batizado, o Pai do alto do céu confirma a Jesus: este é o meu Filho amado, do qual eu coloquei todo o meu bem e prazer. Escutai-o, escutai o que ele diz. Olha o apelo do Pai para nós. Escute o meu filho. Cuidado com o que nós estamos escutando por aí, porque se estamos escutando vozes que têm nos levado para o egoísmo, para as maldades, para o fermento da maldade, então não estamos seguindo o nosso Senhor. Escutai o que ele diz. E Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. O que Jesus foi fazer no deserto? Jesus foi resgatar o nosso pai primeiro, Adão. Olha que bonito. Olha que bonito. Adão que vacilou, Adão que negou a sua fé no Deus que o criou. Jesus Cristo vem para resgatar Adão. Olha como esse Deus não cansa de ser misericordioso. Jesus foi para o deserto, e esse deserto aqui é o deserto onde faz muito calor. Durante o dia é muito quente e à noite é muito frio, porque no deserto tem essas duas temperaturas. De dia é um calor insuportável, à noite é um frio insuportável. Jesus foi para o deserto para resgatar aquele que pecou, porque aceitou a sedução do demônio. E depois vem o demônio em três tentativas para também seduzir Jesus. Porém, o demônio não pode seduzir a natureza divina do nosso Senhor, porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tem duas naturezas: a natureza divina, porque Ele é Deus que veio do céu, e a natureza humana. A natureza divina o demônio não pôde seduzir. A natureza humana o demônio tentou seduzir, e das primeiras seduções foi essa. Jesus teve fome, sentiu fome, o demônio chegou para ele e disse: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus. Olha aqui, a primeira tentação está aqui nessa palavra: se és o Filho de Deus. A primeira tentação está em confundir Jesus. O demônio quis confundir, trazer dúvidas no coração do nosso Senhor.
Quantos de nós somos alvejados de dúvidas? E porque temos dúvidas, vamos procurar outro caminho? Acabamos procurando outro caminho. Católico que se acha que é católico e vai em espiritismo, está cheio, porque tem dúvida no coração, porque o demônio colocou essa dúvida e quis confundir Jesus. E ao chegar perto de Jesus com fome, diz: olha, se és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. A tentação quis fazer com que o homem Deus fosse soberbo, obedecesse às artimanhas do demônio. E aqui está, amados filhos, a resposta de Jesus. Está escrito: não só de pão vive o homem. Está escrito na Sagrada Escritura: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o demônio, mais uma vez, disse para Jesus, na segunda tentativa, o demônio leva Jesus para um lugar alto e mostra a ele todos os reinos do mundo e diz: olha, tudo isso aqui foi me dado, tudo isso aqui é meu, ó. Eu vou dar para você ouro, prata, dólar, dinheiro, riqueza, vou te dar tudo isso. Se me adorares, eu te darei tudo isso. Jesus não aceitou, mas quantos têm aceitado? Quantos têm aceitado? Eu digo para você, amado, a segunda mentira do demônio, pegamos aqui, porque a primeira mentira foi com o nosso primeiro pai, Adão e Eva. A primeira mentira foi dita lá. E aqui está a segunda mentira: Deus me deu tudo isto. Tudo isso foi me dado e eu posso dar a quem eu quiser. Se me adorares, você vai ter. Quantos têm adorado o demônio para ter tudo? Porém há uma diferença aqui. Ele é mentiroso e não é verdade. Porém, a diferença entre o dono do mundo está: Deus nos deu tudo. Deus dá, é dado sem o teu merecimento, sem o meu merecimento. Deus nos dá. O demônio te empresta. Olha a diferença. O demônio te empresta, e quem empresta quer de volta. Quem empresta quer de volta. Veja bem, a quem você está adorando, a quem você está pedindo. Veja bem, há pessoas que dizem que o demônio não existe, e o demônio gosta quando alguém diga que ele não existe, porque esse que não acredita no demônio é presa fácil para o demônio. A terceira tentação foi esta. E Jesus diz, responde ao demônio nessa segunda tentação: adorarás o Senhor teu Deus. A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Só a Deus. Na alegria e na tristeza, somente a Deus.
servimos somente a Deus. Não faz sentido você estar aqui se duvida e se não serve a Deus, não adora o Deus vivo, verdadeiro, está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo, porque a sua fé você já perdeu. Agora só está perdendo tempo, porque a sua fé você já perdeu, porque não adora o Senhor Deus vivo. Na terceira tentação é esta: o demônio levou Jesus para Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito na Escritura: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guarde com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. O demônio tenta Deus, quer provar que Deus não te ama. Tu tem certeza que Deus te ama? Então se joga debaixo de um carro, se joga debaixo de cima do prédio. Deus te ama, Ele vai cuidar de você. Olha a tentação: duvidar do amor de Deus, duvidar da paternidade de Deus. Quando duvidamos da paternidade de Deus, somos presas fácil. Deus nos ama, apesar das nossas misérias. Deus te ama. O demônio te odeia. E sabe por quê? Porque ele sente inveja de você. O demônio tem inveja de você. E você é todo e toda cheio de baixa estima. Baixa estima. E o demônio tem ciúme, inveja de você. E muitas vezes você está aí cabisbaixo, desanimado, dizendo que Deus não te ama, blasfemando. Isso é blasfêmia. Dizer que Deus não te ama é uma blasfêmia. Cabisbaixo, depressivo, desanimado, porque isso não deu certo, porque aquilo não deu certo, porque aquele namoro não deu certo, porque aquele projeto não deu certo. E não é por isso que Deus não te ama. Vai de novo, creia no amor de Deus, creia no poder de Deus. E Jesus responde ao demônio na Sagrada Escritura. Agora veja bem, o demônio, se não é nenhuma blasfêmia na minha fala agora, o demônio é um grande biblista, um grande teólogo, conhecedor da Sagrada Escritura. Conhecedor, porque o diálogo de Jesus e o diálogo do demônio, e o demônio partindo da Sagrada Escritura, e Jesus respondendo ele a partir da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Então o demônio conhece a palavra de Deus. Quantas pessoas se enriquecem com a palavra de Deus? Os filhos de Lutero
filhos de Lutero, que se rebelou contra a igreja e fundou outra igreja, usa a mesma Sagrada Escritura, não é outra, porém o foco é um. E nós ouvimos falar por aí dessas religiões que fala da teologia da prosperidade. Vai que Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Mas se você fizer isso, se você fizer isso, se você fizer isso, se você trazer isto, se você fizer isto, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. E não é a tentação do demônio? E não é a troca? O nosso Deus nos dá gratuitamente e nós nem merecemos. Eu não mereço, você não merece. Mas é o mesmo Deus que foi resgatar Adão no deserto para recomeçar a história de amor. E no final dessa leitura do Evangelho diz assim: o diabo afastou-se de Jesus porque não conseguiu. Afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Olha, escuta essa palavra. No tempo oportuno. Porque o demônio é oportunista. Ele espera uma oportunidade na tua vida para agir na tua vida, uma brecha para agir. Cuidado, cuidado. Se converta, rejeite, renuncie a Satanás. É o que todo batismo nós professamos, renunciamos a Satanás. Cuidado, cuidado. O oportunista está solto. Que nós possamos hoje professar a nossa fé nesse Deus da vitória. E o tempo oportuno para o demônio foi na via sacra, na via crucis, que nós trazemos em todas as igrejas, essas imagens belíssimas da via crucis, e em todo momento da via sacra, o demônio estava falando: olha, tu não és filho de Deus? Faz aí os milagres. Sai dessa aí agora, sai dessa. Tu não és filho de Deus? Desça da cruz. Todo o tempo foi o momento oportuno, porém Jesus se manteve fiel a Deus. Jesus foi fiel ao Pai, em todo o tempo cheio de fidelidade a Deus. E aguentou a cruz por amor a nós. E do alto da cruz, do seu lado aberto, fez jorrar sangue e água. A misericórdia de Deus para nós. Deus venceu o demônio. Jesus, na sua humanidade, na natureza humana, venceu o demônio para mostrar para mim e para você que nós também podemos vencer. Nele conseguimos. Nele, Jesus, nós conseguiremos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.